Então, hoje nós vamos estar estudando, mais uma vez, política. Antes de começar, capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, ok? Gostaria que toda a igreja lesse em uníssono, ou seja, todos juntos, o verso 19 e o verso 20, em alto e bom som. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, verso 19 e verso 20, ok? Todos juntos. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Dentro dessa compreensão, estamos aqui como aqueles que vão falar de política, sabendo que existe um cabeça sobre ela, existe um regente que pode nos dar a direção e a compreensão sobre esse tema. Ore comigo nesse momento, por favor. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos abençoou muito na semana passada, o Senhor nos enriqueceu com compreensão, com sabedoria da parte do Senhor. Nesta manhã de domingo, manhã de ressurreição, onde o povo de Deus, Senhor, estará ouvindo de um tema que para muitos é difícil de conversar, mas que para nós é mais uma temática que se submete ao Senhor. Por isso, ó Deus, dá sabedoria ao teu povo nesta manhã, dá compreensão, dá entendimento ao seu povo. Eu te peço para mim, para eles, para todos nós, que haja paz do Senhor regendo todas as argumentações, os diálogos, que haja paz no coração de cada irmão e irmã, que pode estar também, Senhor, em dúvida quanto a como exercer a sua atuação política hoje, que essa dúvida seja dissipada também. Que, em nome de Jesus, tenhamos um bom proveito, uma eficácia com esta aula e, ao término dela, nos alegremos com o Senhor, que reconcilia todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos lá. Aula de semana passada, só uma coisa, a professora Noemi, ela vai estar dando às crianças algumas folhas e tal. Nós temos, é claro, um ensino dirigido a elas logo mais, após o intervalo, mas se as crianças quiserem se sentar perto da professora, conversar um pouquinho, desenhar com ela durante esse período mais voltado aos adultos, mas que não impede, óbvio, que elas prestem atenção e desejem até, mas a professora Noemi está à disposição caso as crianças queiram desenhar um pouquinho, conversar com ela vai estar abençoando as crianças, então, caso queiram, tá bom? Mesmo se quiserem também ficar com os pais, mas ela também pode dar uma caneta. É um tema mais difícil, eu considero bem mais complexo, não é daqueles temas que a gente aproxima tanto ao ponto de até fazer uma subclasse e coisas assim. Eu vou estar usando esse livro aqui, do David Koyzis. Quem já leu esse livro? Ali o Alan, alguém mais? Olha, eu recomendo muito esse livro, um livro muito equilibrado, um livro extremamente profundo nas argumentações, mas acessível. Nós vamos estar usando esse livro como texto base hoje para a discussão e definições políticas. Tá? Depois ele pode passar aí pela mão dos irmãos e eles terem acesso direto ao livro. Mas, na semana passada, nós definimos temas para a nossa discussão sobre, os irmãos devem lembrar, o que é democracia, o que é república, o que é política. Eram termos objetivos, coisas mais simples. E elas eram, de certa forma, dúvidas de muitos de nós também. E não há nenhum problema de ter dúvidas em coisas simples ou aparentemente iniciais de um tema. O problema é continuar com ela e não dizer que tem ela. A dúvida tem que acabar. Hoje, nós estaremos entrando em assuntos mais densos, assuntos mais difíceis. Procurarei ser simples sem ser simplista. Nós vamos falar de esquerda, de direita, de liberalismo, socialismo. Nós vamos falar de conceituações, a gente vai dar explicações básicas sobre o que essas coisas são.
espero que dê tempo, também vamos falar de que modo elas distorcem a realidade acerca da verdade e de que modo elas também apontam para coisas legítimas. Então, a aula de hoje, ela tem uma continuidade com o que nós tivemos da aula passada, mas ela tem o objetivo de esclarecimento. Creio e espero, com a graça de Deus, que a gente venha a obter o êxito de chegar ao final de todo o conteúdo. Hoje, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a redenção final vai ser numa próxima aula, tá bom? Então, não fique chateado se hoje você tiver aquela sensação de estar assistindo, né, ou lendo o segundo livro do Senhor dos Anéis e falar assim, mas não acabou ainda? Não acabou. Ainda tem um pouquinho, tá bom? Os livros referenciais estão aqui. Nossa irmã projetou para a gente. Semana passada a gente usou bastante do Wayne Grudem, né? E hoje a gente vai usar do David Koyzis. Semana passada nós conceituamos ideologia, que era importante para a nossa compreensão. A gente falou de ideologia como um conjunto de ideias que propõe um modo de viver. A ideologia, então, ela tem como objetivo transformar a vida de alguém ou transformar a cosmovisão de alguém por meio de um conjunto de ideias de como a vida ou a verdade são. Então, a ideologia, a gente brincou com a música do Cazuza aqui, ideologia, quero uma para viver, que é uma ideia de que o mundo vive por meio de ideologias. As ideologias como um tipo de idolatria política que busca um tipo de redenção para a humanidade caída. Esse é o nosso primeiro tema. Como assim? A nossa humanidade vive, segundo Cristo e segundo o que cremos, e cremos que é verdade, não uma verdade, mas a verdade, ela vive uma compreensão histórica, da qual nós vemos assim: criação, queda, redenção e consumação. Fomos criados por Deus, tudo que vemos é criado por Deus, mas em Gênesis capítulo 3 nos é apresentado de que houve uma queda, um lapso, uma distorção e um desvio profundo do propósito das coisas, do bem, do que é justo, do que é belo, do que é verdadeiro. Uma grande afronta contra o Deus vivo, Criador, governador de todas as coisas. Mas sabemos que a queda não é o ponto definitivo. A história não vai acabar pela queda, ela segue. E nos é apresentado pelas Escrituras a redenção, o resgate, que nós lemos em Colossenses aqui agora há pouco, 19 e 20, não foi? Que Jesus Cristo veio reconciliar todas as coisas consigo. Então, esse resgate profundo, cósmico, de todas as coisas em Cristo Jesus, esse resgate do homem resgatado do seu pecado, da sua alienação para com Deus, nós chamamos de redenção. E ainda há a consumação, o fim de todas as coisas, como nós as conhecemos. Já estamos, Cristo já na cruz do Calvário virou a ampulheta, aquela da areiazinha que cai do tempo, e as coisas já estão contando para trás. E o fim de uma era já foi decretado, já foi julgado. Nós estamos, então, agora indo para a consumação de todas as coisas. Tudo bem até aí? Essa é a verdadeira história. É assim que a vida é, que as coisas são. É assim que Deus escreveu todas as coisas. Ponto para nós. É um ponto pacífico. Mas quando nós estamos falando de ideologias, nós não podemos deixar de entendê-las porque nós somos daqueles que creem na verdade, verdade única, verdade com V maiúsculo, né? Como no livro da Nancy Pierce, a verdade absoluta, verdade. A verdade com V enorme, essa que nós cremos. Então, quando nós ouvimos falar de ideologias, nós não fazemos assim, vocês que discutam isso entre vocês, eu vou seguir para a minha igreja. Não, a gente para, ouve, pega a Escritura e começa a dizer, não é por aí. É assim. Então, a ideologia, a gente pode
entender a verdade, né, sobre o que estamos falando, a verdade, tanto no sentido absoluto quanto no sentido relativo, certamente interessa aos cristãos. A verdade é um atributo de Deus, e Jesus afirma que Ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz: conhecereis, e a verdade vos libertará. E quantos não são escravos do pecado vivendo falsas ideologias? Um montão de gente. Você deve conhecer um montão de gente vivendo esse tipo de coisa. Seguindo, a ideologia se coloca como uma verdade que promete redenção. Sendo assim, nos interessamos em provar, através das Escrituras, que somente Cristo e seu Evangelho são a verdade redentiva. Os cristãos se interessam em entender as ideologias porque as mesmas, se colocando acima da verdade de Deus, são idolatrias que prometem uma falsa redenção. É isso que promete. Verdade seja dita, não é assim? Promete um modelo de vida boa, de vida que funciona, de felicidade, de caramba, se você votar nesse homem, se você votar nessa chapa, olha, vai mudar tudo, as coisas vão ser transformadas. Palavras assim são usadas, tá? Isso não é de hoje apenas. A política já vem fazendo uso de termos redentivos há muito tempo. Então, por exemplo, peguei alguns slogans aí de campanha, né? O Lula, o Brasil feliz de novo. Então, ele se auto-intitula, nesse caso, a própria posição da felicidade, a proposição da felicidade. E nós sabemos o que a Bíblia fala sobre os felizes, né? Quem são esses felizes, esses bem-aventurados? Não, certamente não são aqueles que depositam a confiança em homem algum. Me lembro de um jejum que o presidente Bolsonaro proclamou, não sei se vocês lembram, houve uma grande discussão se um presidente da República, que nem é cristão de verdade, poderia conclamar pessoas a fazerem um jejum. Mais um slogan ali: Deus, pátria e família. Há que se questione, e não com tanta invalidação, que seja uma frase fascista um pouco mais antiga, de Salazar e outros, mas a verdade é que Deus, pátria e família são assuntos bíblicos. São temas bíblicos. Deus é o assunto da Bíblia. Família é tema da Bíblia. Então, sobre qual égide nós estamos vivendo quando acreditamos nas ideologias? Não é verdade? Eu vi aqui que ninguém veio com a camisa de nenhum, né, proponente, né? Todo mundo numa sobriedade maravilhosa, perceptível aqui. Para você ter uma ideia de como isso às vezes acontece de modo descarado ou não, eu sempre mostro essa imagem aqui na escola das crianças, né? Tem o Getúlio Vargas, que é contemporâneo ao Hitler, ditador nazista, e o Getúlio, que era um camarada que tinha forte inspiração fascista, ele gostava muito. Ele chegou a escrever uma carta para o Hitler, parabenizando o Hitler pela invasão à Polônia, que foi início da Segunda Guerra. Getúlio Vargas, que tinha essa inspiração, trazia consigo também palavras que iam na direção disso, né? Aquele pedacinho ali embaixo, que vai ficar mais difícil para você ler, mas eu vou ler aqui para você, diz assim, para as crianças. Repare que ele copiou a imagem do Hitler, ele enquadrou e fez o mesmo esquema, né? Olha o que o Getúlio Vargas diz ali, década de 40. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trazeis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Culto à pátria. Olha só aqui, que dimensão a coisa toma. E eu tenho certeza que, assim como você, eu também já vi pessoas cultuando políticos, se relacionando com a política de modo cultico, de modo idolátrico. Mas do que estamos falando, então, quando nós estamos nos dirigindo a esta compreensão? Tá? Já eu faço assim, quem tiver uma pergunta, quem tem uma colocação. Por enquanto, estou conduzindo para que os irmãos possam entender. O que faz com que um líder político, com que uma personalidade, né, um personagem político como Getúlio Vargas, como Hitler, como Bolsonaro, como Lula ou qualquer outro, que faz com que ele possa fazer uso disso
e, ao mesmo tempo, as pessoas acreditem? Acho que 2 motivos são importantes, pelo menos. Primeiro, que toda a ordem criada por Deus, tudo que Deus criou, é bom. Sendo bom, algo que se promete, se propõe a ser dado como bom, felicidade não é bom? Família não é bom? É só você pegar as coisas boas que Deus criou e colocá-las destacadas como um objetivo e prometê-las. As coisas que Deus criou são boas. O ser humano é movido pela esperança. A esperança nas coisas boas não são o que nós também falamos aqui? Hebreus capítulo 12 diz que Jesus Cristo, pelo bem que lhe foi proposto, pelas alegrias que lhe foram propostas, suportou a cruz duramente. Sabe o que estamos falando? De que há uma busca naquilo que é a verdade, para que algo que não é a verdade seja colocado como tal. Logo, o que a idolatria política faz? Ela pega algo que pertence à criação e o eleva acima das outras coisas, inclusive acima de Deus, e o propõe como esperança e fim último. Aqui, ó, o Coisas vai falar assim, ó, quer ver? Eu estou falando devagarzinho porque eu sei que é algo que a gente tem que, né, as pessoas têm que ir com calma. A idolatria toma algo pertencente à criação, tenta elevá-lo acima do limite que separa criador e criatura e faz dele um tipo de Deus. Por conta da abrangência da religião, a idolatria busca colocar todo o resto da criação a serviço desse Deus inventado. O tipo de idolatria que melhor conhecemos nas Escrituras tem pessoas formando uma divindade pessoal inventada, madeira ou pedra, erigindo templos, criando ritos litúrgicos e oferecendo sacrifícios. Incansavelmente, os profetas do Antigo Testamento denunciaram a adoração de falsos deuses, uma situação constante em Israel e Judá. Mas a idolatria também se manifesta de maneiras mais sutis. Os seres humanos são inevitavelmente criaturas que adoram, embora nem todos admitam isso de si mesmos. Um ateu nega a crença em Deus, mas pode de fato adorar a racionalidade, a habilidade artística ou poder militar. Mesmo crentes nominais em Deus podem servir a ídolos como o sucesso financeiro, o prestígio social e o poder político. Pelo fato de a idolatria, nesse segundo sentido, ser tão indireta e menos abertamente experimentada como tal, em geral não a reconhecemos pelo que ela é. Contudo, é nesse tipo de idolatria que a ideologia está enraizada. Pega algo, levanta ele acima de Deus, separa o Criador da criatura, e aí temos um Deus inventado. Simples assim. Por mais que possa parecer algo, nossa, mas é verdade, né? A idolatria é um aspecto da criação, um aspecto da humanidade, um algo com o qual eu vejo coisa boa e eu levanto isso até um ponto onde isso se torna um Deus. Isso é o que Doiver pensa, é o que Kuyper também dizia sobre. A gente não vai entrar diretamente nesses autores, mas é assim. Você já reparou que quando nós estamos idolatrando, em pecado, idolatrando algo, você já reparou como todas as coisas parecem ter de cooperar para que isso aconteça? Nós ficamos cegos, extremamente fechados, aquilo começa a consumir tempo, afeições, emoções de modo desordenado, e aí o que acontece com a idolatria? Por você, eu, ou seja lá quem for, estar tão focado naquilo, as outras coisas começam a se desordenar também. E elas começam das duas uma, ou elas servem aquilo, ou elas não servem para nada. A idolatria é tudo ou nada. Ou isso vai fortalecer a minha idolatria, ou eu não quero nem perto para não ter que atacar a minha idolatria. É assim que funciona. Todos nós, infelizmente, temos essa experiência em comum. Tá, e como é que a gente vai lidar com isso, né? Ó, passamos aí 20 minutinhos falando dessa introdução da idolatria da ideologia.
A idolatria ser um aspecto bom da criação elevado a uma estatura de Deus. Como é que a gente pode ver isso na sociedade? Antes de entrarmos, alguma pergunta? Alguma colocação que você queira fazer? Já verificou isso na política? Já teve essa experiência de olhar e ver esse tipo de pensamento? A postura crítica tende sempre a estar lá. Sobre o voto, eu me guardo de falar um pouquinho depois, para que eu possa estabelecer alguns parâmetros aqui. A pergunta foi boa, tá bom? Não é nem não querer responder, não. O que a gente vai ver, então, aqui? A gente vai entender um pouquinho o que as pessoas dizem sobre algumas ideologias. A gente vai entender que papo é esse de esquerda e direita, o que é liberalismo, conservadorismo, socialismo. A gente não tem como fazer mais do que isso, e eu nem sei se a gente chega... Então, é uma tentativa, tá bom? Mas mostrar essas ideologias como pináculos de uma falsa adoração, tá bom? A primeira coisa é esquerda-direita. Olha... Quer ver uma coisa? Não vou fazer, não. Mas eu vou perguntar e você vai responder aí para dentro da sua cabeça. Quando eu falo sobre esquerda e direita políticas, o que vem à sua mente como definição? Você está pensando, tudo bem? É até um exercício importante para o que vai acontecer agora. Ah, fulano é de esquerda. Ah, fulano é de direita. E aí? Está pensando, né? Pronto, você já teve muito tempo para pensar. Você já veio de casa pensado. Pois é. Ele vai tratar isso aqui no livro, e ele vai tratar de modo muito interessante, que para mim, como professor de história, abriu muitos leques também de discussão. Quando a gente está falando de esquerda e direita, nós estamos falando de um uso, de um termo que começou já tem 200 e poucos anos, né, e eu vou pedir que pule um slide, já jogue no outro, né, o termo em seguida, obrigado. Pode passar um pouquinho. O termo esquerda-direita, ele foi pela primeira vez utilizado para falar das cadeiras e dos sentantes no parlamento, ou melhor dizendo, na Assembleia Francesa. Eu vou ler e explicar tudo de novo. Voltar aqui um pouquinho, só mais uma, obrigado. O uso dos termos esquerda e direita originou-se unicamente na disposição dos assentos dos deputados na Assembleia Nacional Francesa. Achou aí? Obrigado. Depois de 1789. Os monarquistas tradicionais sentavam-se à direita do líder da casa, os republicanos à esquerda. Com o tempo, o monarquismo deixou de ser uma força importante e o radicalismo e o socialismo ganharam espaço. A configuração dos partidos políticos mudou e os seus lugares na Câmara Parlamentar migraram para o lado direito do líder. No começo, os da direita favoreciam a soberania do monarca, enquanto os da esquerda defendiam a soberania popular. Assim, o critério básico para localizar os partidos e suas ideologias ao longo do espectro era a atitude em relação à posse do poder político. Ou seja, a esquerda, mais radical, mais buscando uma ideia do exercício soberano da vontade do povo, e a direita, mais moderada, pensando nos pormenores e na manutenção de algum tipo de coisa que ainda fosse aquela que estava. A direita, então, ela acaba tomando um aspecto mais assim conservador, ou mantendo algumas coisas, e a esquerda, nesse caso, um aspecto mais de vamos fazer a vontade do povo, e naquela época a república, um tipo de democracia. Esquerda e direita, então, começam assim. Tá bom? Qual o problema? O problema é que, quando a gente está falando de esquerda e direita, se você for tentar aplicar esse conceito de esquerda e direita hoje, esquece. Ele não tem mais a mesma funcionalidade. O David Koizes fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quando você fala assim, fulano é da esquerda, talvez você queira dizer muito mais sobre você do que dele. Porque você talvez nem saiba o que de fato o outro pensa. Porque ele deu uma margenzinha assim falou sobre algo social, fulano é de esquerda. Então, é difícil hoje trabalhar com a definição esquerda e direita e dizer que quando nós estamos falando isso, nós estamos falando coisas muito claras sobre alguém.
Está indo até aí? Estou indo bem devagar para tentar construir para todos, né? Quer ver, ó, ao longo do século XX, um pouquinho mais, minha irmã, você vai achar esse slide aí. Obrigado. Ao longo do século XX, no entanto, a posição de qualquer pessoa no espectro esquerda-direita foi determinada em boa parte por sua atitude diante da igualdade social e econômica. Sociais-democratas e os comunistas, apesar de discordarem em vários pontos, querem, no fundo, distribuir igualmente a renda da sociedade. Os liberais clássicos e os fascistas são tão diferentes como a noite é do dia, especialmente no que se refere à liberdade individual, mas ambos creem que os seres humanos são intrinsecamente desiguais ou se tornam desiguais no exercício de seus diferentes potenciais individuais. Tá, traduzindo. No século XX, não era mais sobre a esquerda e a direita francesas diretamente, mas era mais sobre que tipo de postura você tinha em relação à economia, a questão da igualdade ou desigualdade social. Então, quando você está falando de esquerda e direita no século XX, você está falando mais de ser capitalista, ser socialista, do que aquela que começou. Está indo. Então, no século XVIII, ela começou com uma posição política. Em seguida, no século XX, ela migrou para uma posição econômica, se você defende uma visão ou outra econômica, social econômica. Pois é. E no século XXI? Caramba, o que é esquerda e direita hoje? Bolsonaro é de esquerda? Lula é de direita? Será que você consegue definir se eles são? No século XXI, entretanto, os componentes religiosos e culturais se reafirmaram de modo a justificar mais alterações na definição de esquerda e direita, refletindo assim, de alguma forma, a divisão clerical e anticlerical do período da Revolução Francesa. Dessa maneira, mesmo que alguém favoreça o estado de bem-estar social e as políticas de redistribuição econômica, temas antes vistos como totalmente de esquerda, e mesmo assim persista na oposição à liberação do aborto ou em acreditar que a complementaridade sexual é inerente à estrutura do casamento, essa pessoa será rejeitada por ser vista como alguém de extrema direita, ou mesmo como um completo fanático. Olha agora o bagulho, olha que loucura isso. A pessoa defende políticas sociais totalmente abrangentes, distribuição de renda e tal, beleza? Mas ela é contra o aborto. Dependendo do que ela falar primeiro, ela é ou de extrema direita ou de extrema esquerda. Porque se ela falar assim, eu sou contra o aborto, já existe muita gente que se intitula da esquerda que é super a favor do aborto, de minorias, questões desse tipo. Tá, pastor, o que significa isso, assim, para valer? É que quando você fala esquerda e direita hoje, você tem de levar em consideração de que você pode não estar conversando nada com alguém. Por isso, e aí claro que o autor do livro vai bater em cima dessa ideia de não se posicionar fazendo essa automenção. Se os outros vão falar algo, tem a ver talvez com a classificação que vai te dar. Mas ele vai falar assim, olha, quando você se posiciona assim, eu sou de direita, ele fala, você corre o sério risco de não estar dizendo nada para ninguém. Quando você fala assim, eu sou de esquerda, alguém pode ouvir assim, ele é de esquerda, já sei, abortista. E você está querendo dizer assim, não, eu favoreço as políticas sociais de um modo muito maior, mais amplo. Abortista. Sabe por quê? Porque misturou. Não está dando para... Está indo, né? Aí você pega um liberal clássico, né? um cara assim das antigas, ele vai dizer assim, cara, eu sou a favor de uma política liberal. Se ele falar isso num ambiente progressista, é isso mesmo, tem que liberar mesmo, liberar até o último ponto, liberar tudo. Por quê? Até mesmo essas coisas de progressismo, elas começaram a se entrelaçar com a ideia da soberania do indivíduo. Olha que confusão, rapaz, lidar com isso hoje. Está indo, né? Estou falando de um jeito mais simples, mas meu medo é ser simplista. Está indo ou não? Tá bom. Então vou perguntar assim. Não, estou brincando. Fala, Lala. Já entra. Aí o que acontece? No século XXI, o que a esquerda pleiteia?
causas de movimentos minoritários, né? Movimentos LGBTistas, movimentos, como falei, do aborto, causas voltadas para feminismo, coisas assim. Então você hoje fala assim, não, eu sou de direita. Defina. Para falar isso, você tem que definir. E eu vou te dizer, hein? Vou dizer. Eu sou professor de história, então os alunos sabem como é que é, né? Você vai dar uma aula sobre qualquer viés político. Isso é de direita ou esquerda? Aí eu chego para ele, define. Ah, não sei, professor. Tipo Bolsonaro. Aí eu vou mais fundo, eu falo assim, defina o Bolsonaro. Ah, ele é extrema-direita, ele é quase um fascista. Falei, cara, para mim o fascismo é de esquerda. Ah, professor, aí vem um outro professor lá, do PSOL, ele vem com uma raiva de mim, com uma raiva. E aí a gente fala, calma, cara, eu acho realmente que se você for levar em consideração o nazismo e o fascismo, para mim tem mais a ver com a esquerda anterior, não estou nem falando dessa, tá? Porque essa agora... Aí, que esquerda eu estou falando? A esquerda que não é mais a esquerda. E aí, assim, pensa nisso. Você não sabe o que é esquerda e direita, o que acontece? Você bate, né, com o carro, você vai para o outro lado. Então, assim, brincadeiras à parte, o tema esquerda-direita não oferece muito na definição de uma discussão saudável e de uma autodefinição política hoje. Não sei se a igreja foi? Pode perguntar. É aquele momento do não deixe passar nada. João me olha com uma cara de que quer perguntar, mas ele abaixa, dá uma ruidinha e volta. Vamos lá. Tayaná, com o mesmo rosto de eu não sei se ela entendeu ou se ela vai perguntar, mas ela vai desfazer esse mal-entendido. Diego. Obrigado, Diego. Brincadeira, né? É outro nível. Fica mais difícil começar uma aula assim. Obrigado, Diego. A fala é propícia e eu concordo com ela assim também. O autor dá 3 motivos pelo qual essa bidimensionalidade esquerda-direita não funcionam, tá bom? Os 3 motivos vou assinalar aqui, tá bom? Primeiro, eles sempre se relacionam aos assuntos que estão em voga em determinada época e, portanto, não podem ter um sentido único e universalmente aceito. Acho que isso é claro. A gente vê que o fato da esquerda ter assumido uma visão do que é no século XVIII, aí no século XX ter outra coisa, no século XXI outra coisa, não tem como a gente assumir explicações tão objetivas de nós mesmos sobre quem somos em relação a isso, já que isso está mudando o tempo todo. Então, não tem como a gente se agarrar e falar, eu sou da esquerda ou da direita, como se isso fosse monolítico, paradinho. Não é parado. Tá bom? Segundo, o espectro esquerda-direita é unidimensional e necessariamente prioriza um determinado critério de avaliação sobre diversos outros critérios possíveis. Por que enfocar tão obsessivamente a distribuição de recursos econômicos? Por que não analisar as ideologias em termos de suas atitudes em relação à dimensão do poder do governo, ou a diversidade versus unidade, ou a democracia versus aristocracia? Assim, pois, podemos empregar diversas matrizes em um modelo multidimensional. Não dá para privilegiar a economia e ler tudo a partir dela, como Marx fez. Não dá para você pegar a sociedade do ponto de vista de desigualdade e ler tudo a partir de igualdade e desigualdade. Você quer ver como é difícil para as pessoas definirem Jesus quando elas tentam falar se ele é esquerda ou direita? Porque ele fala de cuidado com os pobres. E de outro lado ele fala, mas os pobres sempre vocês vão ter com vocês, eu estou aqui agora. E é com pobre ou sem pobre? Então é difícil definir Jesus por um motivo muito simples. Jesus está agindo sob a multiforme graça de Deus e o olhar completo e complexo de Deus sobre todas as coisas. Jesus não está fazendo de algo o imperativo sobre todos os outros, mas uma vida com muitas faces e todas elas importantes para Deus. Por isso, esquerda e direita não conseguem traduzir a nossa realidade como cristãos, porque nós estamos naquele que está reconciliando consigo não apenas a igualdade ou a desigualdade, mas
todas as coisas. Amém? O autor do livro traz aqui uma figura interessante, né? Dá uma olhada ali, ó. Igualdade e desigualdade, bem espectros bem distintos, bota um cada lado, assim, bem longe, né? Aí liberdade e autoridade, né? Autoritarismo aqui que ele quer apontar. Dá uma olhada, né? Você encontra ali o anarquismo pensando em liberdade e algum tipo de igualdade. Todo mundo é, para cada um, o seu próprio governo. Tem que ser igual assim. A igualdade anarquista vai ensinar que você é seu autogoverno e que seja assim para todo mundo. E esse é um tipo de igualdade, quer queira, quer não. Aí quando você olha, por exemplo, o nazismo e o fascismo, eles reconhecem a desigualdade. Reconhecem, por exemplo, que é impossível extirpar a desigualdade. Você deve saber disso. Todos os nazistas, tanto Hitler quanto Mussolini, Salazar, o próprio Vargas também, que era fascista numa época, nenhum deles falava assim, vamos acabar com a desigualdade. Não tinha esse discurso. Havia uma compreensão da existência da desigualdade como um ponto pacífico, vai haver. Mas, ao mesmo tempo, eram autoritários, extremamente divergentes a qualquer opinião pessoal de qualquer pessoa que se levantasse contra. Então, o autor do livro fala assim, não tem como você colocar alguém em cima e embaixo em cima e deixar lá, porque são muitas faces. E aqui ele só colocou 4, mas são muitas faces. Nós buscamos mais igualdade do ponto de vista de acesso a coisas para as pessoas. Mas nós reconhecemos no pecado de que a desigualdade não vai acabar. Então, o cristão está numa posição, né, como diz Paulo, o homem espiritual discerne todas as coisas. Amém? Então, a ideia de um modelo multidimensional é muito melhor. Pergunta. Colocação? Aline? Foi sim. Bom, dentro do que nós estamos entendendo, estudando aqui, acho que fica muito claro que ela pegou algo com o qual ela define a si mesma e os outros, e talvez você possa fazer uma pergunta para ela de qual é o ponto central que define essa posição dela. Antes de você responder, mas o que define você ser de direita? Aí a pessoa vai trazer talvez um ponto específico. Você vai falar assim, esse ponto então é o que faz com que você defina se alguém é direita ou esquerda, não é isso? Sim. Esse ponto esgota todas as realidades que a vida que tem, ou seja, toda a complexidade da vida? Se ela for razoavelmente honesta intelectualmente, ela vai dizer que não. Não esgota, não é só sobre isso. Aí você pode trazer de volta, falar assim, então, por não esgotar, eu não vou me posicionar em um aspecto apenas, já que a vida tem muitas faces. Porque não falamos de todas elas. E aí você tem a chance de mostrar o Senhor como autor, regente, reconciliador de todas as coisas. Entendeu? Então, não é sobre estar em cima do muro e também não é sobre deixar a pessoa falando sozinho, mas tentar um diálogo. David? Acho que não. Todas as experiências políticas que a humanidade teve, onde só havia um aspecto dominante, ou, por exemplo, vamos lá, costumam classificar o ex-presidente Lula e os seus governos como governos social-democratas com aspectos de esquerda. Se for olhar sob o ponto de vista econômico, você consegue ver os dois lados. Houve investimentos na área do capital, na área das indústrias, e houve, sim, a manutenção de políticas públicas visando a ideia social de distribuição de renda. Tudo bem? Você vê no projeto do ex-presidente Lula também aberturas muito claras para dimensões que hoje nós vivemos, como a própria compreensão, por exemplo, de como as escolas e as universidades foram aparelhadas com o pensamento socialista. Os livros que eu trabalho são inclinados para a esquerda. Então, assim, é possível que o cara consiga imprimir uma marca social-democrata mais socialista forte, mas ele não vai conseguir governar sobre todos, a não ser que ele estabeleça uma ditadura.
Ele não vai conseguir ter um governo que vai simplesmente calar. E eu estou falando isso porque o Brasil é um país ocidental, é um país que tem pessoas dos dois lados, desses espectros políticos aqui. Então, David, eu acho impossível governabilidade plena se não houver algum nível de balanço para um lado e para o outro. O próprio presidente Bolsonaro está fazendo movimentações de arquear um pouquinho para o lado do centro, para tentar ter diálogo e governabilidade, coisa que ele não prometia fazer lá no começo. Então, David, se a resposta foi precisa, no sentido do que você pretende ouvir, eu creio que não seja possível que seja algo ipsis literis, puramente liberal, puramente socialista ou social-democrata. Eu acho que a gente vive uma sociedade muito plural e, por que não dizer, pluralista, e eu acho difícil hoje chancelar um governo assim. Tá? É uma visão pessoal, pode ser discordada, não tem problema, tá bom? Eu não sei, eu pensei em falar um pouquinho sobre as correntes, mas que coisa difícil, né? Porque o tema é bom, é vasto, mas, ao mesmo tempo, não pode ser jogado de qualquer maneira. Eu vou tentar uma coisa ou outra, pode ser? Tá bom. Eu vou falar um pouquinho sobre a narrativa liberal. O David Koizes, que você já deve ter percebido, não assume que nenhuma dessas posturas esgotam ou define qualquer pensamento que um cristão possa assumir. Acho que você já entendeu isso, né? Isso já ficou claro para todo mundo aqui. Que dizer, eu sou liberal, eu sou conservador, eu sou progressista, seja lá o que você for, mais próximo ou não de princípios que temos como cristãos, você não consegue esgotar o tema e não vai conseguir ancorar a sua vida nessa posição. A posição do livro é essa, e eu concordo. Particularmente, eu concordo. E a gente falou aqui pela multifacetada explicação do mundo. A narrativa liberal, o que seria isso? A narrativa liberal redentora, né, a narrativa redentora liberal tem a ver com a emancipação progressiva do indivíduo e com a conquista por esse meio de independência ou liberdade. Seus aspectos positivos residem na possibilidade de não convivermos com estados abusivos, onde não há liberdade de ir e vir, expressão ou direitos fundamentais. Todavia, em um nível mais alto, leva à fragmentação da sociedade, em aspectos como a proibição da profissão pública de fé, que será um direito apenas privado à própria casa do indivíduo. Por exemplo, quando a gente está falando de liberal, caramba, se pensar em liberal como economia, você pensa na liberdade de transações comerciais, que é um nível mais básico, não intervenção do Estado, o governo não ficar lá dizendo como as coisas devem acontecer, não ter um montão de empresas do Estado, né? O governo não ter um montão de estatais, né? A Petrobras é uma estatal, então não ter um monte dessa, não produzir esse tipo de compreensão econômica, mas uma compreensão econômica que traga, em algum nível, uma liberdade ampla. Isso, por exemplo, é liberalismo econômico, defendido lá desde o Adam Smith até aqui. Agora, se você está pensando num liberal, por exemplo, francês, que no começo do século, no final do século XVIII, pensava em liberdades, você vai pensar em muitas liberdades. Liberdade a um ponto. Olha, eu vou falar para você devia estudar a Revolução Francesa. Escuta aí, você devia estudar a Revolução Francesa. Porque eu acho que aquilo ali vai te dizer muito sobre como nós chegamos onde chegamos aqui. Sabia disso? Quem já teve essa oportunidade de dar uma olhadinha na Revolução Francesa e falar assim, rapaz, foi ali que o barco virou? Foi. Porque o que acontece? A Revolução Francesa, ela foi de um impacto muito grande do ponto de vista de como a própria religião se relaciona com o Estado. Entendeu? Semana passada eu falei de uma frase do Diderot, não sei se vocês lembram, né? De que só vamos ter paz, alguma coisa assim, quando a cabeça do último rei foi enforcada com as tripas do último padre. Então, uma frase dessa, você pode imaginar qual era a visão que a religião tinha. E eles, Diderot, os iluministas, se intitulavam o quê? Liberais. Então, a ideia da soberania do indivíduo pode levar a coisa também a extremos. Se, por um lado, você tem direito de ir e vir, direito de expressão pública na sua fala, direito de exercer o seu voto, de falar
são coisas boas, não? Mas e quando isso fragmenta a sociedade a um ponto, por exemplo, do camarada não poder ir numa praça e pregar? Por quê? Isso incomoda o outro indivíduo. Então, o Coises, ele vai falar que a narrativa liberal, de um lado, ela realmente comporta coisas interessantes, que dão ao indivíduo a possibilidade dele, por exemplo, ele não ser obrigado a cultuar a religião do Estado. Isso é bom, pô. Isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, chega um momento que, se levado ao extremo, fragmenta a sociedade. Por exemplo, fragmenta a sociedade a um ponto de ninguém mais, talvez, querer nem mesmo ser patriota. Cada um faça a sua própria pátria, cada um viva o seu próprio esquema. Então, chega um momento em que você começa a ter rupturas muito grandes, porque o indivíduo é levantado a uma posição de soberano, e aí a coletividade e a comunidade são subjugados a uma posição de se vire. Se você não tem dinheiro, não é o Estado que tem que promover nada socialmente. Chega a esse ponto. Chega a um ponto de deixar as coisas assim, extremamente fragmentadas. A história redentora do liberalismo, né, é o seguinte: temos uma liberdade original, uma opressão, uma libertação por meio da evocação do indivíduo. E então, qual é o céu consumado? A liberdade. Nesse caso, a liberdade se sobrepõe a tudo. Então, tu imagina hoje que... Tu lembra da situação daquele podcast, do Monark, né? o Flow? Quem lembra da situação do Monark aqui? Lembra? Que o Monark é um youtuber, acho que dá para definir assim, para todo mundo. Assim. Ele é um youtuber que fazia um podcast, que é um lugar de entrevistas, assim, um bate-papo com... É o Igor, né? Como é o nome dele? É Igor, né? Belezinha, o pessoal que acompanha aí, né? E, em dado momento, ele falou o quê? Que ele acha que o partido nazista deveria ter legalidade para ter um partido e ele poder exercer a sua liberdade de expressão. Quem lembra disso? Lembra disso, né? E aí? A gente ignora o que é o nazismo? A gente ignora o que ele pensa? A gente ignora todos os desdobramentos que o nazismo fez e fala assim, né? Em prol da liberdade que se tem o nazismo. Não, se você tem um mínimo de relação com a história, você vai se assustar com qualquer coisa que se ligue ao nazismo e onde ele chegou e os fins últimos que ele buscava. Então, essa questão da liberdade, ela tem problemas, simples assim, porque ela não pode ser o centro. Conservadorismo. Vamos lá. Eu acho que ela foi progredindo. Ela começa como uma liberdade política, religiosa, no século XVIII, na França. Ela migra para uma liberdade intelectual extremamente forte no século XIX, e na virada do século XX para o século XXI, ela vira uma liberdade tão grande que você escolhe o próprio sexo, o próprio nome, o dia que você nasceu. Como o próprio Jean-Paul Sartre falava assim, eu escolho o dia que eu nasci. Se eu disser que hoje eu sou um outro cara, eu posso dizer que eu nasci hoje. Então, é uma liberdade libertária, né? Ela vai empurrando o cara para completo desapego a qualquer coisa absoluta. E eu acho que sim, principalmente no que tange essas questões que envolvem os movimentos LGBTistas, coisas assim. Eu acho que a gente consegue ver essa liberdade libertária desagregadora. Próximos episódios, né? Sim. A coisa já está em algum nível, mas eu concordo que as coisas foram para outro nível em alguns lugares lá fora. O anarquismo, ele é posterior em sua formação atual ao que estamos falando sobre liberdades individuais. O anarquismo, ele é um fruto das realidades que você encontra dos movimentos sociais ele também do século XIX. Ele é próximo ali ao socialismo científico do Marx. Então, a gente está falando de algo do século XIX. Essas liberdades individuais evocadas nesse nível, elas já começam no século anterior. Entendeu? Então, eu diria assim, que pode haver um reflexo. Eu nunca estudei muito a fundo, eu já li o Bakunin, mas eu nunca li muita coisa do anarquismo, então eu não seria... Eu só posso te datar aqui, tudo bem?
Na verdade, isso acontece muito lá na escola. Os professores começam a discutir uma coisa, e chega um momento que eles veem que eles estão pensando muito diferente. Aí um põe a mão no outro e faz assim, mas, cara, é a tua opinião, é a tua verdade, eu respeito. E acaba. Não chega a lugar nenhum. Porque, na verdade, a coisa foi levada a esse ponto, onde você chega a um tipo de discussão que, na verdade, não chega a lugar nenhum. Porque, no fim das contas, para apaziguar os ânimos, a gente põe a mão no outro, aí o outro fala assim, cara, eu não concordo, mas, cara, essa é a sua verdade, e eu te respeito. Então, é uma espécie assim, de edito de tolerância da ignorância, porque, no fim das contas, ninguém chega em lugar nenhum. A discussão foi abolida das salas de aula. Na verdade, as discussões foram abolidas. Não pode, você é um passador de conteúdo. Soberana, né? Soberana. E o anarquismo do século XIX envolvia até cooperativas. Os caras faziam cooperativas e vendiam coisas juntos também. Então, não é uma completa alienação, a coisa foi migrando, né? Pois é. Olha só, tem mais, mas não dá. Não vamos conseguir, tá bom? Como é que a gente vai fazer, então, agora? A próxima aula, ela conta com o final dessa e também com algo que vocês vão fazer em grupo agora, que eu acho muito importante. Nós, como igreja, estamos recebendo princípios com os quais nós devemos construir realidades sólidas na nossa compreensão. Acho que a igreja está vendo que ninguém aqui está esticando para o seu lado ou buscando algum tipo de lado político. Estamos buscando sobriedade nas discussões. Isso não significa que alguns podem achar que as políticas sociais podem ser mais amplas ou não. Não é sobre isso. Nós estamos aqui sendo informados. Tudo bem? No nosso próximo encontro sobre esse tema, eu gostaria de tratar sobre princípios que podem nortear os nossos votos. E isso vai ser importante. Porque eu tenho certeza que para muitos de nós há dificuldades em refletir sobre isso. Então, nos próximos 20 minutos, nós vamos estar nos sentando em pequenos grupos com as lideranças da semana passada. E esses mediadores vão estar com seus celulares nas mãos, fazendo o seguinte: eles vão perguntar, irmão, irmã, tem tido dificuldade de refletir sobre quem votar nesse momento? Talvez o irmão ou a irmã pode dizer assim, puxa, de verdade, assim, eu não sei o que pensar sobre presidente da República hoje, eu não sei o que pensar sobre governador. E esses irmãos vão estar coletando essas informações para que eu possa saber qual é o impacto que o desafio de hoje está gerando na igreja. Tudo bem? E, claro, sem dúvida, pode haver conversação de alguém falar assim, olha, o candidato X para governador tem essa proposta. E ponto. Por que eu estou dizendo, irmãos? Estamos dentro de uma comunidade de fé, no qual as pessoas podem e devem se auxiliar na compreensão desses temas. E se nós não pudermos, em nosso meio, lidar com assuntos como esse, onde mais nós podemos conversar? Não são sovietes, eu insisto, não são grupos de discussão para formação e derrubada do governo da igreja, não é isso. Vocês vão se reunir e daqui a 20 minutos nós vamos estar terminando e aí as lideranças aí dos grupos que já semana passada fizeram um bom trabalho vão estar se repetindo hoje com as mesmas pessoas, não me faça lembrar, mas com as mesmas pessoas. Isso, os visitantes, eu vou pedir que o meu irmão querido, Lucas, possa estar acolhendo os visitantes nesse mesmo propósito. Tudo bem, Lucas? Que é pegar o celular e perguntar como estão os pensamentos de vocês sobre candidatos, sobre votos, e ir anotando, poxa, eu estou com dúvida sobre como é que eu devo ler determinada coisa. De repente vai pintar uma dúvida assim, por exemplo, poxa, qual é a leitura que eu devo ter dessa situação toda que envolve o presidente Lula, o ex-presidente Lula? Ele foi culpado, ele foi julgado? Por exemplo, nós temos pessoas que não sabem, às vezes não está inteirado, não está ligado. E vai anotando, e eu tenho certeza que coisas que não puderem ser ditas aqui, para que não se tornem propaganda política, podem ser conversadas entre nós. Tudo bem? Tudo bem assim? Então eu vou estar orando aqui,
pedindo que Deus abençoe cada grupo. E depois oramos para terminar a escola bíblica, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos até esse momento por tão boa palavra que o Senhor tem nos dado. Agora, nos ajuda a conversar sobre este tema tão importante, com sobriedade e amor e graça da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém.